fato dela estar ali meio distraída, fazendo uma outra coisa do que era pra estar sendo feito, você acha que a gente deve fazer aquela criança fazer o que deve ser feito ou deixar o ambiente que ela está inserida ali mais adaptável a ela? Para que você consiga fazer com que essa criança tenha um aumento de produção dopaminérgica na sua fase tônica, é a maior dificuldade da questão da produção e retenção da dopamina nas pessoas que têm o TDAH. É interessante que você traga os elementos que são interessantes para esse cérebro que tem o TDAH. Ao invés do professor insistir com aquela criança dizendo: criança, preste atenção, criança, olha para mim, criança, copia do quadro. Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência, nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. A criança vai para a sala de aula com TDAH e sem TDAH. Todas elas entram na sala, sentam ali, a professora fala: ó, página 10, todo mundo abre na página 10. Todas abrem na página 10, até a criança com TDAH. A diferença é que a criança com TDAH, depois de 2, 3, 5 minutos, vai escrever o número 90. Na hora que ela coloca o 9, ela olha aquele 9 e pensa assim: e se eu colocar um sorriso aqui? Ela bota 2 pontinhos do olho e um sorrisinho. Aí do nada ela já tá desenhando o número 90 e a professora dando aula lá na frente. E ela se perdeu. Ela é a primeira criança a se desconectar por conta de uma baixa produção tônica de dopamina, que faz com que ela tenha uma dificuldade muito grande em aderir o seu foco atencional em atividades pouco prazerosas. Então significa que a criança com TDAH, ela não vai lá, malandragem, molecagem, não obedece o professor. Ela inicia as atividades, ela quer produzir. Só que, por uma questão de priorização de tasks, você começou a escrever 90 porque você está escrevendo o que a professora está falando no quadro. É isso que você deve estar fazendo agora. Desenha para depois, passarinho que pousou na janela fica para depois. Só que a sua mente, ela não tem com tanta clareza aquilo que é realmente urgente para você fazer daquilo que você pode largar para lá. O fato dela estar ali meio distraída, fazendo uma outra coisa do que era pra estar sendo feito, você acha que a gente deve fazer aquela criança fazer o que deve ser feito ou deixar o ambiente que ela tá inserida ali mais adaptável a ela? O que geralmente os professores fazem? O professor, ele tem que dar aula, ele tem que seguir uma agenda do MEC, ele tem que dar um conteúdo. Então, as crianças têm que acompanhar aquele conteúdo. Não dá para esperar o ritmo de cada criança. Infelizmente, não dá. A não ser que estuda sozinho. Só um professor para aquele aluno em particular. A ideia do professor é o seguinte: se o Joãozinho tá dispersando, puxa atenção no Joãozinho. Joãozinho, ó, olha para mim, joga o giz assim na cabeça dele, dá uma cutucada para ele voltar a atenção. Beleza. Só que ele volta a atenção, mas ele perde de novo, porque aquilo não é interessante. Para que você consiga fazer com que essa criança tenha um aumento de produção dopaminérgica, na sua fase tônica, ou seja, no gota a gota, que é a maior dificuldade da questão da produção e retenção da dopamina nas pessoas que têm o TDAH. É interessante que você traga os elementos que são interessantes para esse cérebro que tem o TDAH. Ao invés do professor insistir com aquela criança dizendo: criança, preste atenção, criança, olha para mim, criança, copia do quadro. Seria interessante o professor chegar na sala de aula e falar assim: aê galera, vamos fazer aqui um jogo, uma gincana, eu vou passar aqui o primeiro quadro, a primeira criança que terminar vai ganhar aqui um sonho de valsa, hein? Valendo, 1, 2, 3 e vai, vambora, começou. Fazer uma festa, cara, pra criança copiar, pra criança prestar atenção, pra ela ficar mais interessada, com interação, gamificando a vida da pessoa. Por quê? Porque geralmente os games, todo mundo gosta de jogar videogame, só que a retenção, a aderência atencional da pessoa que tem TDAH, ela é muito próxima da normalidade com atividades que sejam estimulantes, como por exemplo, jogar um videogame. Então assim, ao invés de você forçar uma criança que tem pouca produção de dopamina a fazer uma atividade que é pouco prazerosa, que ela tem essa dificuldade de retenção, de aderência da atenção, seria muito mais inteligente que o tutor, o professor que está ali, ele mudasse a forma de explicar. Óbvio que isso é um cenário totalmente utópico, assim. Às vezes o professor não tem como fazer, não tem condições de fazer isso. Mas o fato de você chamar a atenção, gamificar, fazer de uma forma diferente, às vezes um pouco menos conteudista, passa um vídeo. Se você botar um projetor, se você trouxer um experimento prático, por exemplo, uma coisa que eu acho super sensacional, você já deve ter visto o Teorema de Pitágoras. Aí o cara pega um triângulo, retângulo, e aí ele enche de água, e aí ele vai girando assim a roleta, e a aguinha vai passando assim de um retângulo pro outro. Aí ele demonstra que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É como se pro TDAH, pra ele se engajar numa atividade, ele precisaria que ela fosse um pouco mais estimulante do que o normal. Exato. Não dá pra ser só uma página com um monte de texto e um lápis cor grafite pra ser escrito.